Olá pessoal, estou chegando aqui com mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre a Torá. A Torá dos judeus. Acredito que você já sabe que é o livro mais sagrado da religião judaica, é a Torá. A Torá ela é para o povo judeu como o Alcorão é para o Islã, para os muçulmanos. E como a Bíblia é, naturalmente, para o povo cristão, não é? Hoje eu vou ler pelo menos dois textos da Bíblia, da Torá, para que ela, ó. Essa aqui é a Torá, tá, pessoal? A minha já está bem velhinha porque tem bastante tempo comigo, né? Eu já fiz uso dela já muitas e muitas vezes, principalmente quando eu estava no judaísmo messiânico. Eu saí do cristianismo, da igreja evangélica, e fui para o judaísmo messiânico, sempre naquele afã de conhecer a verdade absoluta, não é? A verdade no mais alto nível. Ou seja, sempre que um religioso se dá conta de que há uma verdade dentro do contexto religioso, então ele vai em busca dela. E foi o meu caso. Eu quis beber da fonte mais pura possível, né? Que eu imaginava achar no meio religioso. E onde seria essa fonte? Para mim, eu não tinha a menor ideia de onde achar. Mas de repente alguém chegou e me disse: rapaz, você tem que ir para o judaísmo. Você tem que ir para o judaísmo. O nome do Salvador não é Jesus. Jesus é Deus cavalo. E sabe, toda aquela loucura toda que os camaradas colocam aí para encher linguiça de vento, né? Conversa para boi dormir. E eu fui em busca. Eu cheguei no judaísmo messiânico. E lá eu comecei a ler a Torá. Esse livro aqui. Eu comecei a ler a Torá, já em hebraico, né, aprendendo a balbuciar os caracteres hebraicos, a conhecer os números em hebraico. E aquilo era muito elevado para mim. Era algo maravilhoso. Como diz os crentes, era glorioso, né? Você sair da religião, de uma religião que não ensina tantas coisas assim, e de repente você chega num lugar onde você pode ler, você pode chegar até ler em hebraico, tá? Então, pessoal, é assim que funciona, né? Só que é como você caminhar num terreno de areia movediça. Sempre que você der um passo mais adiante, você vai estar afundando mais e mais. E no final de tudo, você nunca chega à verdade absoluta. A verdade que se pode chegar dentro da religião é descobrir que não tem Deus nenhum. E aí você tem que descambar para o ateísmo, assim como foi o meu caso. Eu cheguei na Torre de Babel, no alto da Torre de Babel, onde eu descobri que tudo não passa de confusão, tudo não passa de mito, de lenda e de fábulas, de que não tem Deus nenhum, e no topo de nada. E de lá eu tive que descambar para o ateísmo. Foi quando eu me encontrei com o ser ateu, né? Foi no topo da Torre de Babel, foi onde eu pude me encontrar com o ser ateu. Ao invés de eu me encontrar com o Deus dos judeus, com o Deus hebreu, com o Deus dos cristãos, eu me encontrei com o ser ateu. Foi quando eu me achei sem saída, e aí eu tive que largar mão de tudo, dos ídolos, dos mitos, das fábulas, das ficções, das ilusões, das fantasias e das mentiras contidas aqui. Olha, meu netinho tá falando para ali, ele vai sair a voz dele aqui, tá? Beleza? Então eu vou ler para vocês. Vou ler aqui pelo menos uns dois textos e eu vou escolher um texto bem macabro, um texto hediondo da Bíblia,
texto pavoroso. Esse vai ser o texto pavoroso que eu vou ler para vocês, tá? Um texto que é para se rasgar, tanto da Torá quanto da Bíblia. Com todo respeito, que eu não sou antissemita e não sou também anticristo, no caso, para perseguir os cristãos, né? Sou anticristo porque não creio mais no Cristo. E todo aquele que não confessa ele em carne, não é? É um anticristo. Então, eu vou ler com vocês agora. Tem bastante tempo que eu não leio em hebraico. Meu hebraico deve estar enferrujado. Eu conto com a sua paciência. E se você já tem algum entendimento, algum conhecimento do hebraico, se eu pronunciar alguma palavra errada, você vai lá e põe nos comentários. Tá bom? Então, agora vamos direto para o texto hebraico. E depois do texto, eu vou ler um comentário desse mesmo texto. E aí nós vamos ver o que foi que o comentarista de rodapé da Torá, desse formato aqui, nos falou nos seus comentários. Eu vou ler a porção semanal da Torá, que traz esse texto criminoso, esse texto sanguinário, um texto cruel, né? Texto bárbaro. É a porção Matot, tribos. Matot quer dizer tribo, é uma palavra plural. A palavra tribo no singular em hebraico é matê e no plural matot. O povo judeu sempre lê a Torá, os seus 5 livros, semanalmente, porção por porção, meat, como diz, porção após porção, né? E hoje é sábado, e a porção que os judeus no mundo inteiro estão lendo hoje é a porção Hayé Sará, situada em Bereshit, capítulo Hayé Sará, que traduzido é E viveu Sara. Exatamente. Essa é a porção anual da Torá, lida por todos os judeus, inclusive pelos judeus messiânicos, e que um dia eu participei da congregação deles. Eu li também várias vezes, porque foram anos e anos estudando essa mesma porção Hayé Sará. E agora eu vou trazer para vocês a leitura da Parashá Matot, no Sefer Bamidbar, Passuk 31. No livro de Bamidbar, equivalente a Números nas Bíblias evangélicas, cristãs, capítulo 31. Tá bom? Vem comigo, me acompanhe. Vamos ler o texto de Números 31. Então é isso aí, pessoal. Vamos ler aqui. Como você está vendo, está aí. Números, capítulo 31. Eu quero ler o verso 1 e o verso 2. Vamos ver. Aqui, esse lado aqui você tem a tradução, não é? A versão já em português. Essa coluna aqui você tem o texto em aramaico. Tá aqui o texto em aramaico. E aqui você tem o texto em hebraico. Tá? E aqui embaixo você tem os comentários do rodapé. Você tem os comentários. É claro que eles não comentam todos os versículos. O comentarista dessa versão de Torá, eles não comentam todos os versículos. Eles comentam só
aqueles que é necessário, só aqueles que é interessante para eles. Olha o que diz aí o texto, tá aqui. Vou botar aqui para ficar bem visível, tá? Números 31. Vai daber e falou, porque só essas três palavras, essas três letras aqui, daber, ela forma a expressão davar, davar, devar, de onde se deriva a palavra devarim e também o nome do próprio livro aqui, né, que é o livro de Bamidbar, bar, né? Dibar, Bamidbar, né? Então vamos lá. Vai daber Adonai El Mosher Lemor. E falou Adonai a Moisés dizendo: Nekom Nikmat Bnei Israel Meet Ramidian, vinga aos filhos de Israel dos midianitas, Ahar Tasef El Ameha, e depois serás juntado ao teu povo. Certo? E aqui nós temos os dois versículos mais tenebrosos dessa história, né? Dessa história, que é o verso 17 e o 18 de Números 31, que diz: Veatá Hirgu Kol Zahar Bataf Verhol Isha. Iodat, Ish. Ish, para quem não sabe, é o masculino de é homem, né? Ish é homem, Isha, mulher. Iodat, Ish, Lemishkav, Zahar, Harogu, Verhol, Hataf, Benashim, Asher, Lo, Yadu, Mishkav, Zahar, Hareyu Lahem. Então, agora a tradução, que diz: E agora matai todo varão entre as crianças, e a toda mulher que conheceu o homem, matai. Verso 18: E todas as meninas entre as mulheres que não conheceram o homem, deixai com vida para vós. Então é isso aí, pessoal. Eu fiz uma leitura ralezinha, né? Bem fraquinha do hebraico, mas acredito que deu para vocês acompanharem. Se vocês gostarem, vocês podem comentar, tá bom? E assim, pessoal, eu quero abordar principalmente, quero acrescentar mais uma coisinha, é o seguinte, é que o povo judeu, né, os judeus,
não importa se são os judeus ortodoxos ou se são os judeus messiânicos, quando eles leem esses textos da Torá, eles não conseguem enxergar nada de absurdo. Eles não conseguem ver o tamanho da maldade que o seu povo, um povo histórico, um povo que é considerado para eles como sagrado, fizeram, amando do Deus dos hebreus, amando do Deus deles, entende? Quando Moisés determinou aos seus comandantes, aos seus capitães, para matarem a todos daquela comunidade, daquela população, daquele povo, não deixando nada, não deixando ninguém. E da mesma forma que veem os judeus, os cristãos também, eles não conseguem enxergar a maldade, a crueldade, as barbáries que esses povos fizeram em nome de seu Deus, amando do seu Deus. Porque é isso que a religião causa na cabeça das pessoas. Cegueira. Eles não conseguem enxergar a mediocridade do Deus deles, certo? Então eu espero que tenha servido para alguma coisa esse vídeo, tá bom? Meu muito obrigado a todos vocês que assistiram a esse vídeo e deixem seus comentários, tá bom? Até o próximo.